Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência deste domingo. Agradecemos sempre o seu carinho e a sua audiência, lembrando que o programa Em Evidência tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. E B Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. E a nossa querida FAMURS, né? Porque quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Lembrando, né? Revista Em Evidência na política e nos negócios, quem faz está em evidência. E a gente convida você também a nos acompanhar no nosso canal no YouTube, Revista Em Evidência. Se inscreve lá, ativa a notificação para receber as novidades e dá aquele legal, aquele like, aquele joinha para a gente lá também. E os bastidores do programa você pode conferir lá no nosso perfil no Instagram. A minha convidada de hoje do programa Em Evidência na TV é a primeira mulher a presidir a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul em mais de um século de história. Estou recebendo a Lauren Mazardo para conversar com a gente. Lauren, muito obrigado pela participação, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço aqui o convite. É um prazer enorme estar aqui junto com vocês. É a primeira vez, espero que seja a primeira de muitas aqui no programa. Com certeza. Lauren, eu vou começar te perguntando, né, da tua trajetória profissional e quais as responsabilidades, né? Você foi reconduzida agora na Justiça RS aqui, né? Conta um pouquinho da tua trajetória para nós aqui. Bom, Cláudia, primeiro falar um pouquinho de mim, né? Eu sou a mãe do Lucas. Olha aí. Estava conversando, né? Tenho um bebê de 5 meses. Sou advogada há 23 anos. Servidora e gestora pública, eu já atuei no município, atuei também no Ministério Público, também já tive empresas, já tive meu escritório e agora eu assumi então a presidência da Junta Comercial em 2020, no auge da pandemia, foi em agosto de 2020, então a gente estava naquela situação horrível, né? Portas de empresas fechando, as pessoas desesperadas, né? Familiares perdendo seus entes queridos, não tinha ainda a vacina. Caos. E foi neste momento, então, que eu assumi essa autarquia estadual tão importante aqui para o estado do Rio Grande do Sul, porque é o local aonde a gente abre a empresa, onde a gente registra os atos da empresa, é onde a gente dá a personalidade jurídica para a empresa, onde nasce a empresa e a gente cuida de toda a vida da empresa. Então, eu assumi neste momento muito difícil e o nosso foco naquela época era justamente ver de que forma que a gente poderia ajudar os pequenos empreendedores. Que estavam fechando, né? Exatamente. Então, a primeira atitude que nós tomamos foi isentar o valor cobrado para abertura de empresas, né, que a gente chama de preço público, para as pequenas empresas. Então, na época, eram limitadas EIRELI, e também as cooperativas, tá? Então, nós somos o único estado do Brasil que isentamos o preço público por 11 meses. Alguns estados isentaram ali por 30, 60 dias, a gente conseguiu manter essa isenção por quase um ano e nós tivemos, então, em torno de 40% de abertura de novas empresas no período de agosto de 2020, quando eu assumi e implementei, então, essa política de isenção até final de 2021. Então, olha, e deu certo. Deu certo nessa primeira ação que nós tomamos ali, que foi em setembro, um mês após eu ter assumido. Trouxemos também assinaturas avançadas, fomos a primeira junta comercial do Brasil, no total de 27, a trazer uma nova forma de assinar um documento, que é através do GovBR, que hoje todas são, sim, mas naquela época, 2021, nenhuma junta era ainda. E por que a gente decidiu também trazer a assinatura pelo GovBR naquela época? Porque o GovBR, ele te dá opções de tu assinar um documento sem custo. Sim. Né? Então, sim, a gente estava naquele momento difícil e trazer uma forma de tu assinar um documento com segurança jurídica sem custo ia ao encontro das políticas que a gente estava fazendo. E sem sair de casa? Sem sair de casa. Sem sair de casa. Exatamente. Né? Isso é interessante. O GovBR é bem interessante. Até o pessoal mais
jovem há mais tempo, às vezes tem uma dificuldade, né, dessa questão da assinatura, mas isso é literalmente uma mão na roda. Né? A pessoa tinha que ir a cartório, tinha que se deslocar e tal, pode fazer uma assinatura de um documento. Tu assina em qualquer lugar do mundo. Com segurança. Imagina. Depois acho que a gente vai falar um pouquinho dessa questão da segurança, Digital. aí eu entro de novo no GovBR. Então, a gente isentou o preço público, tá, para os pequenos empreendedores e para as cooperativas. A gente trouxe uma outra forma de assinar um documento sem custo nenhum, né, que é através do Home Bank ou pelo reconhecimento facial. E também, em 2021, nós trouxemos o Tudo Fácil Empresas, que é um grande projeto que a gente vem colocando nos municípios, né? Desde então, de 2021, trabalhando com os municípios, mas o nosso piloto foi aqui em Porto Alegre, e onde a gente conseguiu automatizar toda a abertura de empresa de baixo risco, tá? Sem custo nenhum, e que a pessoa possa abrir a sua empresa de baixo risco de forma muito rápida. Acho que é importante aqui, Cláudia, a gente falar um pouquinho de os atores, né, que são Sim. envolvidos na abertura de empresa. Porque o que acontece no dia a dia? Como tem que entrar no portal de serviços da Junta Comercial para abrir uma empresa, tu recebe o protocolo da Junta Comercial, né? E através, então, ali do portal da Junta que corre todo o processo para abrir uma empresa. Só que muitos atores são envolvidos por trás. Então, tu vai abrir uma empresa, num primeiro momento, na primeira etapa, tu tem que envolver a Junta Comercial, que analisa o nome empresarial, e tu tem que envolver o município, que é o responsável pelo endereçamento. Eu ia perguntar justamente, né? A gente está falando da junta do Estado. Existe junta do município também? Não. Deixa só para o pessoal que nunca precisou da junta entender, né? Que nunca abriu uma empresa Claro. e tal, entender. É do Estado e aí, nesse momento, entra o município para a questão do endereço. Exatamente. A Junta Comercial, ela é uma autarquia estadual, tá? E todos os municípios aqui no estado do Rio Grande do Sul, tem alguns estados que não estão 100% integrados, né, na Rede Sim. Mas aqui no Rio Grande do Sul, os 497 municípios fazem parte da Rede Sim, que a gestão da Rede Sim, quem faz são as juntas comerciais através de uma lei que entrou em vigor em 2007. A questão também, né, do processo de formalização e registro de empresas passa muito, a gente ouve os prefeitos falarem, os governadores também, e o próprio país, na questão da agilidade, né? Você falou, Lauren, sobre a questão da agilidade. A gente teve a questão, já vou entrar no assunto, tem um século de história, a autarquia, né, da questão da digitalização. Como é que é isso? Empresa de qualquer tamanho, pequenas empresas, porque microempresa e MEI já é outra coisa, já é diferente, né? Eu sempre entrevista aqui prefeitos e o pessoal fala, lá no meu município a gente agilizou a questão da abertura de empresas e principalmente também nas empresas que precisam de licença ambiental. Aí tem, né, antigamente se reclamava, eu entrei, estou há 1 ano esperando a licença para poder operar e tal, vou para outro lugar que é mais ágil. Então, para a gente poder, né, para quem está aqui nos assistindo, poder entender a complexidade que é abrir uma empresa. Então, tem essa primeira etapa que eu estava falando, que é o nome e o endereço. Então, tu envolve obrigatoriamente o município, porque ele é o responsável em dizer se a tua empresa, por exemplo, uma pet shop, que eu adoro trazer esse exemplo, né? E eu vou usar ele até o final do programa. Boa. Então, eu quero abrir uma pet shop na Osvaldo Aranha. Quem é que vai me dizer se é possível? É o município. Boa. Tá? Então, essa primeira etapa envolve o município e junta comercial. A segunda etapa é propriamente o registro e a obtenção do CNPJ. Então, isso é junta comercial e Receita Federal. A última etapa vem a parte dos licenciamentos, que aí envolve o Estado, FEPAM, bombeiros e a vigilância sanitária, e envolve todos os órgãos de licenciamento do município. Tem municípios que, às vezes, têm 7 órgãos de licenciamento, somado mais os 3 do Estado, são 10. Além disso, nós temos também as inscrições tributárias, que é a Secretaria da Fazenda do Estado e do município. Então, veja, aí a gente está falando de, no mínimo, assim, uns 12 né, 12 entes
de 13 esferas. De 13 esferas participando desse processo. E o protocolo é o da junta comercial do início ao fim. Então, aquele que foi aberto lá. Exatamente. O númerozinho lá que o sujeito ganhou. Então, muitas vezes, né, as pessoas chegam para mim, mas está demorando a minha empresa e tal. Daí eu vou olhar, bom... Está explicado. Porque o tempo da junta comercial hoje, tá, ele está muito pequeno. Quando eu assumi a junta comercial, nós éramos a terceira pior junta do Brasil. A gente estava no 25º lugar. Olha! Tá? E quem acompanha tem os rankings que todas as 27 juntas comerciais fazem parte. E aí, ao longo desses anos, a gente foi trabalhando, né, trazendo tecnologia, tentando desburocratizar onde é possível, né? Porque a gente nunca pode esquecer a questão da segurança jurídica também. Sim. Então, onde a gente pôde cortar processos, eliminar processos e automatizar, que eu acho que isso é muito importante. Todo o trajeto que a gente pôde automatizar, eu determinei, pedi para que fosse automatizado, né? Tirar a intervenção humana, tá? Tirar aqueles processos onde o empreendedor tem que estar indo e voltando, sem necessidade, né? E o uso da tecnologia com responsabilidade foi que nos deu, então, essa agilidade que hoje nós estamos em 2º lugar. Somos, né, uma das juntas mais rápidas do Brasil. Somos a 4ª maior junta em volume. Opa! Tá? Então, a gente tem muito volume. O que volume significa? Empresas abrindo? Abrindo, alterando. O maior volume, tá, são as alterações contratuais. Ah, é verdade. Então, vamos lá. A gente, uma média, tirando agora início do ano, que aumenta muito o volume de processos, nós temos uma média de 1.500 processos por dia. Só processo. Por dia? Só processo. Fora atendimento, certidões, livros, tem todo... né, outros serviços da junta comercial, tá? Mas o principal, que é tu encaminhar a abertura da tua empresa, a tua alteração contratual ou o fechamento da tua empresa, dá em torno de 1.500 por dia. Por dia. Desses 1.500... Só do estado, né? Só o Rio Grande do Sul. Só o Rio Grande do Sul. Exatamente. Gente. Então, é uma junta comercial com muito volume. Somos poucos, tá? De analista, eu tenho somente 10 analistas da junta comercial. Tenho escritórios no interior, tá? Somos 24 escritórios, então eu tenho analista em alguns municípios, mas eu não posso cobrar aquela meta, porque não são servidores da junta comercial. É através de um convênio, são servidores do município que têm meta para cumprir, mas muitas vezes não cumprem a meta. Né? Já vamos falar sobre isso. Nosso primeiro bloco já está no final aqui, mas olha que papo bacana para a gente entender, né? Uma atividade tão importante que é a abertura ou, como a Lauren falou, o fechamento também de uma empresa, mais as mudanças, né, que a empresa pode fazer ao longo da sua vida. A gente já volta num instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV. Seja muito bem-vindo. Se você se conectou agora, sempre agradecendo a sua audiência e o seu carinho. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política
política de verdade é a nossa querida FAMURS, né? Porque quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Lembrando, né, na política e nos negócios, quem faz está em evidência. Convido você a nos acompanhar também lá do nosso canal no YouTube, né, se inscrever, ativar a notificação e também lá do nosso perfil no Instagram. Lembrando que a gente está no canal 575, né, pela Parabólica Digital Brasileira com sinal aberto via satélite para todo o país e também aqui no 520, aqui da Claro, né, antiga NET, aqui para a capital aí, para o interior do estado e para mais de 11 milhões de gaúchos. Hoje eu estou conversando com a Lauren Mazardo, né, falando sobre a Junta Comercial do Rio Grande do Sul, que está me contando coisas bem interessantes para o pessoal que ainda não conhece o trabalho, né, por exemplo, da abertura de uma empresa. Lauren, a gente estava falando sobre agilidade, né? A Lauren estava contando que tem ali 1.500 processos por dia. Gente, a gente está falando também dos atores que, na hora que participam na abertura de uma empresa, o que a gente pode... É difícil precisar hoje, em média, abertura de uma empresa, por exemplo, quanto tempo demora nesse processo todo? A gente consegue, sim, porque nós participamos de rankings, né, pelo Ministério do Empreendedorismo. Então, hoje, a gente consegue ver o tempo que cada junta comercial do Brasil leva para abrir a empresa, tá? Nos rankings, este tempo, ele é somado junta comercial mais o município, tá? Perfeito. Então, assim, o Rio Grande do Sul, só de junta comercial, conseguiu reduzir de 48 horas, de quando eu assumi, para 1,8 hora da abertura de empresa. Só o tempo da junta comercial. Claro, como eu estava falando no primeiro bloco. Vamos explicar de novo. Vamos lá. Na questão do pessoal que do licenciamento, por exemplo. Eu não estou contando o tempo do licenciamento, nem o tempo do município. Ah, perfeito. Tá? O tempo da junta comercial, tá, que é o que eu consigo mensurar, tá? Que é a parte ali da análise do nome e mais o do registro para abertura de empresa. Hoje, segundo o ranking do mapa de empresa, é 1,8 hora. Maravilha. É muito caro para abrir uma empresa, Laura? Não. Claro que depende da natureza do porte, jurídica, né? tá? Mas tu vai abrir hoje uma limitada do preço público que a junta comercial cobra. Nós somos uma das juntas mais baratas do Brasil, tá? Não chega ali a 200, 250 reais para abrir uma empresa. Razoável. O valor da junta comercial. Se tu for abrir uma empresa através do Tudo Fácil Empresas, que a gente estava falando, né, no bloco anterior, que é um projeto que nós desenvolvemos aqui, trouxemos para o estado do Rio Grande do Sul, que é uma plataforma onde integra todas as etapas para abrir uma empresa de forma totalmente rápida e gratuita. Então, hoje nós estamos já em 76 municípios, com essa plataforma, e aqui é importante, né, dizer que não há custo nenhum para os municípios, então aqueles que ainda não têm o Tudo Fácil Empresas e que estejam aqui nos assistindo, podem também estar nos procurando para a gente poder levar essa facilidade. Se a pessoa, um empresário, for abrir pelo Tudo Fácil Empresas, não tem custo nenhum, nem pela junta comercial e nem pelo município, para abrir uma empresa. Se não tiver o Tudo Fácil Empresas e for abrir pela via comum, aí tem um custo, né, que aí gira em torno de 200 a 300 reais, conforme a natureza jurídica que ele for abrir a sua empresa. E o Tudo Fácil tem critério para participar? Tem que ter um limite de valor para abrir a empresa, para poder participar? Não, O Tudo Fácil Empresas, ele é para limitada ou individual, que corresponde aí a mais de 70% das empresas que são abertas aqui no estado e que tem atividade de baixo risco. Que eu gosto de falar que não é que a atividade não seja fiscalizada, né? É um dever do município, do estado, após abrir uma empresa, de lá fiscalizar aquela atividade, se ele cumpriu toda a legislação. Mas o que é importante aqui e que a Lei da Liberdade Econômica, né, em 2019, trouxe um princípio extremamente importante, que é o princípio da boa-fé. Então, nós, gestores públicos e dentro da junta comercial, a gente começou a aplicar muito este princípio. Nós temos que acreditar no empreendedor. A gente tem que facilitar que o empreendedor possa abrir a sua empresa e já começar a exercer as suas atividades, a gerar renda, a gerar emprego. Logo após ele abrir uma empresa, em minutos,
e sem o licenciamento, que são para atividades de baixo risco, no minuto seguinte, os municípios e os órgãos de licenciamento, eles saberão daquele empreendimento. Sim. Então, eles vão agir de forma proativa e vão verificar se aquele empreendedor está cumprindo a legislação. Então, vou dar um exemplo aqui. Pet shop. Pet shop, eu ia perguntar, você pode abrir o seu pet shop. Por exemplo, eu quero abrir uma pet shop aqui na Carlos Gomes. Bom, o município falou que eu posso, né, que a Carlos Gomes é permitido abrir uma pet shop. E o que para a parte do licenciamento é importante numa pet shop? Se tu vai ter cirurgia, tá, vai ter dejetos, Sim. é importante para o meio ambiente. Sim. Aí já não é baixo risco. Eu ia perguntar a questão do baixo risco, né? O que é o baixo risco? Eu sou do tempo, Laura, nos anos 90, né? O pessoal vai dizer, claro, óbvio que é os anos 90, abri uma locadora de vídeo. Sim, me lembro muito bem, tenho quase 50 anos. Depois vai contar pra gente aí como é que é a fórmula. E olha, foi mãe agora. Mãe agora, aos quase 50 Parabéns. Obrigada. Tinha que colocar o alvará na parede, né? O alvará ali e tal. Por exemplo, de uma loja física como um restaurante, né? Depende da empresa, tem ainda a questão do alvará na parede ainda não? Então, as empresas com atividade de baixo risco não estão dispensadas do alvará de funcionamento, tá? Não estão dispensadas em cumprir algumas regras exigidas pelos órgãos de licenciamento. Como a gente está falando da pet shop. Exatamente. Então, se na pet shop tu não tiver cirurgia e não tiver venda de medicamentos, porque a venda de medicamentos, ela é alto risco para a vigilância sanitária. Sim. Tá? Então, o que nós fizemos, Cláudio? Isso também é importante, porque foi um trabalho todo desenvolvido em 2021, há muitas mãos, muitas secretarias de Estado e os órgãos de licenciamento, nós organizamos as atividades de baixo risco do Estado do Rio Grande do Sul. Num total, no Brasil, são 1.332 atividades. Tá? Dessas 1.332, nós conseguimos ver quais eram em comum nos órgãos de licenciamento de baixo risco. Então, a gente fez ali inúmeras tabelas, compilamos, foi um trabalho de um ano, né? Como eu falei também, muito o Sebrae participou, nos ajudou, o Sebrae é extremamente importante, é muito parceiro da Junta Comercial. Nosso querido Sebrae. Exatamente. E aí nós conseguimos, então, chegar a 770 atividades de baixo risco no estado do Rio Grande do Sul para os 3 órgãos de licenciamento do Estado. Sim. Tá? Tem os do município. Sim. Muitos municípios hoje seguem a tabela do Estado, tá? Porque é uma tabela baseada na legislação nacional, né, federal e estadual. Tá? Então, o município tem essa segurança jurídica seguir a tabela do Estado. Nós ficamos em 2023, todo o ano de 2023, como o Estado com maior número de atividades de baixo risco. Hoje nós não somos mais o primeiro, porque os outros estados começaram a correr atrás, começaram a revisar também. Que bom. Né, um trabalho que nós fizemos, fomos o pioneiro no Brasil, mas hoje tem outros estados com mais atividades, mas a gente entende que essas 770 pode ser dispensado do alvará de funcionamento e com segurança. E o que nós fizemos? Algumas atividades têm que ter perguntas, que é essa da pet shop, né? Antes do Tudo Faço Empresas, antes da gente automatizar, o empreendedor, o contador, né, tinha que ir na última etapa do licenciamento até o município para, primeiro, passar pelo meio ambiente do município com o seu documento, querendo abrir uma pet shop. Aí, o servidor do meio ambiente do município e também do estado olhava lá, pet shop, eu tenho que fazer uma pergunta. Tem cirurgia? O processo tramita internamente, volta para ti. Tu vai olhar e vai dizer, não, o processo retorna para o meio ambiente do estado e do município, o servidor vai olhar, dispensado de licenciamento. E assim se passava o empreendedor, né, Sim. por todos os órgãos de licenciamento. Então, ele que tinha que circular. O que nós fizemos, Cláudio, com a Lei da Liberdade Econômica que possibilitou isso, né? A gente não. Quem tem que circular é a informação. Boa. O empreendedor, ele tem que entrar no portal de serviços da Junta Comercial, a informação circular e dar a resposta e volta para ele. num único acesso
num único local. Então, nós fizemos o trabalho com o Estado, parametrizamos todas as atividades dentro do sistema e incluímos perguntas. Então, quando ele estiver ali abrindo a pet shop dele no portal de serviço da junta comercial, vai ter uma pergunta. Tem cirurgia? Ele vai colocar não. Tem venda de medicamentos? Não. No segundo seguinte, dispensado de licenciamento. Coisa que, às vezes, ele levava ali 2, 3, 4 meses para ter. Eu ia dizer dias, meses. Há um tempo atrás, e há alguns anos, vamos lá, acho que uns 6 anos, 7 anos atrás, tinha municípios que levava quase 1 ano para abrir uma empresa. Pois é, pessoas comentavam isso, e aí os prefeitos comentando que tinha mudado isso, né? Parece mentira. Imagina, 1 ano. Exatamente. Provavelmente os prefeitos que falaram isso têm o Tudo Fácil Empresas. Provavelmente. E fizeram o dever de casa, tá? Porque a gente atua muito. Eu já rodei 2 vezes todo o Rio Grande do Sul nesses 5 anos que eu estou à frente da presidência. Eu tenho uma equipe, né, que cuida da Rede Sim. Eu tenho um diretor que já rodou muito mais do que eu, Rio Grande do Sul. Para cuidar. Então, a gente tenta, assim, trabalhar muito com o município, né, para que ele saiba usar a Rede Sim, para que ele possa organizar suas atividades de baixo risco, porque uma coisa que eu penso muito e que eu converso com a minha equipe, não adianta só a gente agilizar dentro da junta. Como envolve muitos atores... O resto tem que pegar junto também. Eu preciso trabalhar com os outros também. Então, o que a gente também faz, Cláudia? A gente ajuda muito, orienta e ajuda também os órgãos a poder agilizar. Agora, final do ano passado, nós trouxemos a FGTAS para dentro da Rede Sim. Mandar um abraço para o Scorsato. Meu querido amigo também. Nós fizemos uma parceria com a FGTAS, trouxemos ela para dentro da Rede Sim. E o que isso representa, né? Tu terminou de abrir a tua empresa, tu já vai poder cadastrar as tuas vagas de emprego da tua empresa dentro do portal da Junta Comercial, sem precisar sair e procurar o Cine ou algum outro site, né, que ofereça ali para tu poder oferecer as tuas vagas de emprego. E o porquê que a gente fez essa parceria com a FGTAS? Porque tem muitos sites de procura e oferta de empregos. O Cine tem também essa dificuldade, né, de ter muitos sites. Então, e como é na junta comercial que abre uma empresa, né, a partir do momento que tu fala ali das tuas vagas, já vai direto para o Cine. Então, a gente desenvolveu essa tecnologia, né? Eu sou advogada, mas eu amo a tecnologia, porque eu acho que é uma ferramenta que a gente tem que utilizar ao nosso favor, né? Claro que ela nunca vai substituir as pessoas. A gente vai falar sobre inteligência artificial, que também é usada também. Nossa, a gente é um case de sucesso no Brasil. Pera aí, Laura. Vamos falar isso então no próximo bloco. Não sai daí, a gente já volta em um instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, agradecendo a sua audiência e o seu carinho aqui com a gente, sempre aqui no programa Em Evidência na TV, a versão eletrônica da revista Em Evidência. Lembrando que o programa tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. E B Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano.
Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. E a nossa querida FAMURS, quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Confere também lá o nosso canal lá no YouTube e também lá o nosso perfil no Instagram. Lembrando que a gente está no 575, pela Parabólica Digital Brasileira, com sinal aberto para todo o país e aqui para o estado pelo 520 e aí na plataforma digital que você preferir aí para toda a galáxia. Estou entrevistando hoje a presidente da Junta Comercial do Rio Grande do Sul, Lauren, falando sobre plataforma digital. Vamos entrar na questão, a gente estava falando, não deixe de conferir a entrevista completa lá nas nossas redes, lá no nosso canal no YouTube. Falando sobre agilidade dentro da Junta Comercial, né? Você estava falando ali sobre o tempo e a questão da informatização. Foi um avanço grande de 2020 para cá, né, na Junta também e nos atores ali que participam também? Com certeza. Hoje, a Junta Comercial ela é 100% online, digital, a gente não tem mais nenhum serviço de papel. Opa! E agora, este ano, o que passou de 2025, a gente trouxe a inteligência artificial, tá, para dentro da Junta Comercial para resolver, né, o motivo, o meu objetivo em trazer a inteligência artificial era para resolver um grande problema da Junta Comercial, que ao final do dia a gente sempre ficava devendo processos, ficavam processos na caixa, porque conforme eu falei no outro bloco, a gente tem aí um volume de 1.500 processos fora toda outra demanda por dia. Sim. E temos pouquíssimos analistas. E tinha toda essa dificuldade de fazer concurso, de formas de contratar analistas, né? Então, o que a gente passou a pensar, né? Sabendo do problema, eu chamei a minha equipe e disse, gente, como é que a gente vai resolver? Porque a gente não pode mais ficar devendo processos no final do dia. Precisamos utilizar a tecnologia. E foi aí, então, que a gente, durante 2 anos, treinamos a inteligência artificial. Tá? Então, esse projeto ele começou em 2023 para resolver essa questão do volume de processos e ficamos aí 2023 e 2024 treinando, tá? Com várias equipes treinando a IA. Sim. Então, é uma IA extremamente segura. Mais de 1 milhão de atos foram passados por esta inteligência artificial. Abasteceram ela bem. Exatamente. E nós decidimos que essa IA, ela tanto auxilia os empreendedores, os contadores, os advogados, quem vai abrir uma empresa, como também os analistas. Então, como é que ela funciona? Tu vai hoje entrar com um processo na Junta Comercial e tu vai passar a IA. Ela vai analisar toda a documentação que tu entrou na Junta Comercial, toda a documentação que tu preencheu ali, a FCN, a ficha de cadastro nacional, tá? Com a documentação que tu anexaste. E ali ela vai fazer essa verificação. Tá? De maneira super rápida. Que é a maior, assim, o número maior de exigências que entram na Junta Comercial, que eu digo o famoso ioiô, que o processo vai e volta, Sim. vai e volta, vai e volta, é essa parte de cadastro e de documentação. Então, a gente focou a IA no volume, Sim. lógico. Sim. Né? Então, hoje, tu vai dizer para passar a IA, e em segundos, em até ali 59 segundos, a IA vai te dizer, Cláudio, o nome que tu colocaste na ficha está diferente do contrato social. Tu precisa arrumar. Olha aí, tá? entendi. E aí tu vai clicando em cada exigência, já vai alterando. Verificando. A IA vai verificar novamente. E aí essa parte do número maior de exigências, que vai e volta, tá? Já vai ter sido solucionado. Então, Imagina. O ato ele vai entrar já com essa parte resolvida, o que vai dar uma maior agilidade, né, na análise pelos meus analistas, porque eles não vão precisar ficar verificando essa parte documental. Fisicamente. Exatamente. Isso representa, tá, em torno de 51% de exigências de vai e volta. Imagina, 51. Metade do trabalho. Nós liberamos a IA
tá? Para o público em geral. É claro que no início a gente pegou um grupo pequeno de escritórios de contabilidade, depois nós ampliamos, né? E aí, em maio do ano passado, a gente liberou para o público total. Bacana. Tá? E nós tivemos uma redução de 51% para 9%. Olha só! Exatamente. Um exemplo maravilhoso do uso da inteligência artificial. Lauren Mazardo, falando sobre a questão, presidente da Junta Comercial do Rio Grande do Sul, falando sobre as mulheres e a Junta. Qual é a relação? Então, Cláudio, eu, né, a primeira mulher... Em um século de existência, né? 148 anos. Imagina, um século e meio. Só para o pessoal entender, se eu quiser trabalhar na Junta, concurso público... E a presidente é nomeada pelo governador. Exatamente. Perfeito. Fui escolhida pelo nosso governador Eduardo Leite em 2020 e fui reconduzida, né, pelo nosso governador em 2023. São cerca de 4 anos. É um mandato de Inteiro, 4 anos, né? Podendo ser reconduzido. Ser conduzido mais uma vez. Agora não há limitação. Tá? Até um tempo atrás havia limitação, um único mandato, mas o Congresso Nacional alterou essa lei, então agora não tem mais o limite de mandato. Está sendo bem feito, por que não, né? Exatamente, esse é o entendimento. A questão, você comentou também sobre o apoio de funcionários credenciados no interior do estado, também como é que é isso? Ali nós temos um convênio com alguns municípios, tá? Onde tem o escritório regional. Então, na verdade, não é para atender as pessoas, tá? O município, ele tem um servidor que a gente treina e ele analisa os processos, né? Então, os processos entram numa caixa única, tá? E os analistas vão puxando e vão analisando. Então, a gente tem que ter todo um convênio com o município, tem toda uma regra, uma legislação, né, para o município se credenciar. Mas é o município, não são as pessoas. Perfeito. A questão também, presidente, tem uma lenda que diz que é mais difícil fechar uma empresa do que abrir. Não, isso é lenda. Isso é mito? Lenda. É mito. É mito. Hoje também ali tem a parte padronizada do fechamento da empresa, né? E também leva ali no mesmo dia que tu entrou para fechar a empresa, na junta comercial. O que acontece, Cláudio? Muitas vezes essa empresa, ela tem problemas com a Receita Federal. Sim. Ela tem problemas com a Secretaria da Fazenda do Estado na parte de tributos, que não é competência da Junta Comercial, tá? Então, quando tu quer fechar uma empresa, tu vai encaminhar o ato para a Junta Comercial e a gente vai registrar. Agora, mas eu não consegui porque eu tenho problema na Fazenda. Bom, daí é com a Fazenda. Tem relação com os funcionários também? Não. Questão trabalhista? Também? Não, daí é a questão do judiciário. Do judiciário. Exatamente. Aí é outra coisa. Então, ali, na junta comercial, o ato para arquivamento é muito rápido. Sim. Inclusive, tem ali o padrão, né? Ele vai utilizar ali a ficha padrão, o ato padrão que a gente disponibiliza e vai ser analisado de forma muito rápida, tá? No mesmo dia. Junta comercial. Na junta comercial. Agora, eu queria voltar um pouquinho aqui, Cláudio, para falar das mulheres, porque a gente tem um projeto muito bacana na Junta Comercial. Então, né, por ser a primeira mulher a presidir a Junta Comercial, por ter sido empreendedora, agora mãe, então... Sabe o outro lado do balcão. Exatamente, sei o outro lado do balcão. Sei também que a mulher, ela empreende muito mais por necessidade, né? Diferente dos homens. Importante. Os homens, tu vai abrir uma empresa, tu já sabe do que é, o que tu vai fazer, tu já viu o local, já estudou, agora, já conversou com o contador, que é extremamente importante. Mas a mulher não. A mulher começa, meu Deus, eu preciso... Tem que fazer alguma coisa. Complementar o meu benefício, o meu filho... Na pandemia foi muito isso, né? Exatamente. E aí já começa ali a fazer a mão, já começa a fazer o bolo para vender na rua, né? Então, a mulher, ela empreende. A mulher é empreendedora. Mal o pessoal sabe que já está... Não, ainda tem 2 minutos para terminar esse bloco, meu Deus. Então, só a mulher dá um bloco inteiro. Só somos as mulheres. Pois é, e aí se fala
fala, não, mas ela nasceu empreendedora, não teve que empreender. Né, então a vezes. gente tem um projeto Avança Mulher Empreendedora, tá? Que a gente aí já transformou a vida de muitas mulheres, onde a gente empodera, capacita, faz a gestão do negócio, então a gente acompanha por 90 dias o negócio dessas mulheres. A gente também desenvolve toda uma feira para elas venderem os seus produtos. Então, esse projeto a gente, primeiro, que é o que eu sempre digo, né? Eu acho que quando tu é gestor público e tu vai desenvolver algum projeto, alguma política pública, primeiro tu tem que entender o problema. Porque a tua política pública tem que levar a solução para aquele problema. Sim, então, a IA, eu trouxe para solucionar e dar agilidade e dar uma resposta para o empreendedor mais rápida. O Avança Mulher Empreendedora, eu desenvolvi dentro da Junta Comercial, em parceria com a secretária Lisiane Lemos, para que a gente possa ajudar essas mulheres a se verem como empreendedoras, porque elas são empreendedoras, tá? E fazer com que elas saiam do seu benefício assistencial, que é importante, mas é para aquele momento, né? Então, que aquele negócio dela, ela se veja como empreendedora, que ela é capaz e que aquele negócio dela pode crescer e muito. Então, a gente vem desde o ano passado desenvolvendo esse projeto, já temos números maravilhosos, né? Já aí atingimos mais de 1.000 mulheres, e aí quando a gente fala em mulher, a gente fala na família. Pois é, porque ela que a família toda. Então, Filhos. É mais de 1.000, exatamente. E também agora, final do ano passado, a gente criou um outro projeto, Elas Transformam, onde a gente dá premiação em dinheiro, uma parceria com o Instituto Besouro, né, onde a gente dá premiações em valores para aquelas mulheres, né, que têm histórias inspiradoras, ideias e que transformaram em grandes negócios também. Sensacional. Olha, só a parte das mulheres, Lauren, eu acho que dava um programa inteiro aí para a gente falar desses cases, dessas histórias, né? Lembrando que a Lauren começou quando assumiu a junta, foi ali na pandemia, né? Bem complicado. Parabéns pelo trabalho. A Lauren Mazado, presidente da Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Adorei conhecer um pouquinho mais a junta, os processos, o que mudou na abertura de uma empresa, né? E nas mudanças, nas alterações das empresas. Espero que seja a primeira de várias. Quero te agradecer, obrigado por nos atender. E espero que seja a primeira de várias, porque eu acho que é um assunto, tenho certeza que interessa, né, grande parte da população, Lauren. Obrigada, Cláudia. É um prazer enorme estar aqui, te conhecer também. E, com certeza, eu estou aí disponível para a gente vir aqui fazer um programa, né, só sobre as mulheres. Vale a pena. Com certeza. Obrigado, Lauren. Obrigado a você também que sai de casa, mas não sai daí, porque daqui a pouquinho a gente tem a segunda parte do programa Em Evidência na TV. A gente já volta um instante só. Todo mundo já ouviu essa frase, eu odeio política. Mas é curioso, né? Porque essas mesmas pessoas reclamam lá do posto de saúde, do preço da comida, da escola do filho, da segurança da rua, do transporte, dos impostos. Ou seja, não odeiam política, odeiam talvez o que a política possa ter virado. E o problema não é a política em si. A política é organizada da vida em sociedade, é decisão coletiva e é prioridade. O problema, sabe qual é? É a repetição do vazio que existe. Promessas iguais, discursos iguais, os vídeos na internet, vocês olham tudo igual, sempre as mesmas frases prontas, os mesmos bordões, os mesmos roteiros, aquilo tudo ensaiado. E tu tá vendo que tá ensaiado. A política passou a tratar o eleitor como um dado, como uma métrica e como um número para engajamento. E a gente percebe quando está sendo tratado assim, porque não é de forma natural. O eleitor, ele já está cansado de ser só usado no período eleitoral. Sim, ele está cansado de ser apenas lembrado quando ele vai virar um voto. Aquela coisa de a cada 4 anos o povo aparece aqui. Cansado de ouvir aí alguém falar bonito, mas nunca escutar a verdade de verdade. Hoje, muita comunicação política parece um jogo de performance, né? É pose, é um personagem, é o político falando para a câmera, mas nunca olhando para quem está do outro lado. E isso cansa.
Cansa porque cria uma sensação de distância. Cansa porque gera desconfiança. E vai cansar porque não cria nenhum vínculo. Apenas aquilo que os políticos talvez procuram. Superexposição. Deixa eu te falar que tem um ponto importantíssimo aqui. Que as pessoas, elas não abandonaram a política. Elas não abandonaram porque não faz sentido abandonar. Elas continuam acompanhando, continuam comentando, continuam se posicionando. Talvez o que mudou foi o nível de tolerância. Hoje o eleitor percebe rápido quando é marketing, quando é só promessa reciclada. Como se fosse lá um lixão e eu vou pegando aos poucos. Quando o discurso não tem uma consequência real. E aí que entra a virada. Quem entender que política não é palco, é relação, vai sobreviver. Quem entender que não se trata mais de falar mais alto, mas de escutar melhor, vai criar um espaço, vai transformar o ambiente. Quem entender que presença vale mais do que performance, vai construir um futuro político. O resto, gente, vai desaparecendo aos poucos. Porque numa política cansada de aparência, de quem não entrega vínculo, de verdade, de coerência, tudo isso vai virar um ruído. E ruído, mais cedo ou mais tarde, o eleitor vai aprendendo a ignorar, como se fosse um volume baixinho que vai indo. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, sempre agradecendo a sua companhia e o seu carinho aqui com a gente. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê. Estratégia de comunicação para a política de verdade. E a nossa querida FAMURS, é claro, né? Quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Revista Em Evidência na política e nos negócios, você já sabe quem faz está em evidência. E a gente também, né, pede para você nos acompanhar, por gentileza, lá no nosso canal no YouTube, se inscrever, ativar a notificação, dar aquele like, aquele joinha para a gente lá. E também, né, com os bastidores do programa lá no nosso perfil no Instagram. Nesse segundo bloco do programa, a palavra é inovação na gestão pública e a empresa é a SPO, Pesquisa, Inovação e Colaboração. O Evidência de hoje recebe os CEOs da empresa, Júlio César Feiden e também o Dalvan Resch. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela participação. Já a primeira pergunta, já acertei sobre... Não, mais ou menos, né? Tá tranquilo. Minha aula de alemão, eu matei essa aula de alemão. Fica tranquilo. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Cláudio. Obrigado pela participação. Vou começar perguntando para vocês, né? Como é que nasceu a SPO? Perguntando para o Júlio como é que nasceu a SPO e quando ela começou a fazer parte do grupo Atlanta. Muito obrigado. Prazer participar do programa, um prazer conversar contigo também. A SPO nasceu em 2017, aqui no interior do estado, uma cidade chamada Tupandi. Desde lá a gente vem trabalhando com indústrias, bastante focado no setor de manutenção dentro das indústrias. E isso acabou nos levando para diferentes lugares do Brasil e até fora do Brasil. E aí, com o crescimento da SPO, a gente viu um gap, uma oportunidade de mercado de também levar essas tecnologias para outros setores. E aí, em 2023, eu e o Dalvan ingressamos junto à SPO com o nosso sócio Odair e a gente começou a construir, então, novas soluções para diferentes mercados. E aí, conversando, sempre foi um grande objetivo da SPO fazer a escutativa, tanto quanto com universidades, como também com municípios, empresários. A gente começou a ouvir um pouco mais sobre as necessidades de outros setores e assim a gente começou a colaborar com universidades, com municípios e criando essas soluções que hoje se transformaram num grupo com mais de uma empresa, inclusive com 4 empresas, para a gente entregar essas soluções de ponta a ponta, sejam de tecnologia, de marca, de cultura e dados. Que maravilha. Eu vou perguntar para ti, para o pessoal que está nos acompanhando, o que exatamente na prática, né, exemplos práticos do trabalho da empresa. Muito bem, Cláudio. Então, prazer falar aqui com vocês.
Sobre exemplos práticos do que a SPO faz, a gente pode começar falando então na área da indústria. A gente trabalha muito forte na manutenção, tá? Essa área da manutenção, e muito com inteligência artificial. Muito antes desse boom, desse hype da IA, a SPO já trabalhava com inteligência artificial preditiva, na qual, a partir de insights que a IA dava, era possível saber com precisão anteriormente quando uma máquina viria a falhar. Então, a partir disso, se consegue antever essa manutenção e se consegue fazer ela de maneira preditiva, consegue prever isso. A IA faz isso. E no setor público, então, temos várias soluções. Acredito que o carro-chefe hoje, a queridinha dos municípios, seja a SUS, a nossa IA para a saúde, mas também temos soluções para o agro, temos soluções em diferentes frentes, da questão também monetária dos municípios, né? Secretarias, então, de Fazenda. Temos várias soluções, um conjunto bem completo, uma caixa de ferramentas bem ampla, mas vamos abordá-las mais durante a nossa conversa. Com certeza. Eu vou começar perguntando aí pela queridinha, então, do grupo aí, como é que é a Suzy, como é que é o trabalho, né, desenvolvido com os municípios, né, com as cidades. Legal. A Suzy nasceu de uma questão pessoal, até minha também, e a gente conversou junto com médicos, com prefeitos, e a gente percebeu que as faltas que se tinham nas cidades, enfim, no SUS, eram muito agudas, eram muito relevantes. O que acontece? De um lado, a gente tem um médico disposto, sentado lá, pronto para atender, e o paciente acaba não conseguindo ir por diferentes motivos. Sim. A gente pesquisou e viu que existem milhares de motivos para que essa consulta não aconteça. E do lado de fora existe filas enormes de pessoas querendo ser atendidas. Boa. A gente entendeu isso e, como eu falei, conversando, entendendo, trocando com os profissionais do setor, a gente viu que existia essa oportunidade de eliminar essa fricção, eliminar essa questão do absenteísmo, das faltas. Como a gente fez isso? Através de um agente de IA, como a gente já trabalhava com a inteligência artificial, como o Dalva já trouxe, a gente tinha uma maturidade e uma expertise tecnológica muito, muito grande. A gente criou, dentro dessa nossa arquitetura própria de inteligência artificial, criamos um agente onde ele se conecta, então, com o ERP, o sistema de gestão que o município usa e, obviamente, também se conecta ao WhatsApp. Com isso, a gente tem esse agente que ele vai lá, verifica quando a pessoa tem a sua consulta e, primariamente, faz a questão das notificações. Avisa o paciente das notificações. Até aí, muito simples, muito básico, mas só com isso já ajuda. Por quê? Porque a gente via que muitas pessoas, às vezes, perdiam um papel da sua consulta, ou se perdiam mais adiante no decorrer, a consulta, né? ou a consulta era daqui a 40 dias, já tinham consultado antes e aí não precisavam mais da consulta, N motivos. A gente fazendo esse processo de notificação, a gente percebia que já ajudava. Essa foi a primeira fase. Na segunda fase, a gente colocou para que esse agente de inteligência artificial fizesse também o agendamento e o reagendamento. Como isso funciona? O paciente, por exemplo, você tem uma consulta sexta-feira às 11 horas da manhã, aí você interage lá na conversa no WhatsApp e diz, não vou poder ir. E aí a Suzy vai lá no sistema, verifica uma nova disponibilidade de dia, horário, médico e faz esse agendamento, esse reagendamento para você de forma automática, sem interação humana. Olha só. Com isso, só com essas duas fases, a gente já tem, inclusive, municípios premiados que eliminaram a fila de espera e com isso também a gente já tem também outros municípios já de 30% a 40% na redução das faltas. Tendo essa primeira e segunda fase e já trazendo resultados em diversos municípios daqui do estado e também de fora de outros estados, a gente já evoluiu para outras frentes também, como, por exemplo, campanhas. A gente trabalhando campanhas, sejam de vacinação, seja de Outubro Rosa, Novembro Azul, etc. Seja qual for a campanha que a gente chama em vigência, a Suzy, por ter essa inteligência, ela consegue, por exemplo, pegar os públicos específicos para aquela campanha. Vacinação, por exemplo, crianças, ver toda a questão do caderno vacinal da criança e conversar com os pais para fazer esse agendamento. Consegue Outubro Rosa, por exemplo, mulheres acima de 40 anos. Ela conversa com esse público específico e faz todo esse agendamento, reagendamento,
toda essa gestão para que no final do dia mais pessoas sejam atendidas, para que no final do dia não se tenha fila de esperas, para que realmente a gente consiga resolver toda essa questão e essa fricção que a gente falou antes de o médico estar ali disponível e do lado de fora ter essas filas. Fantástico, porque na verdade eu já tinha ouvido essa reclamação, né, do sistema ali, do SUS no caso, né, das pessoas, dos pacientes muitas vezes faltarem. E a reclamação correta, né, dos médicos. Ali, o pessoal diz, se fosse uma consulta paga, por exemplo, ali eu queria ver, né, de tantos que vai ser cobrado igual. Mas a gente está falando de novo, parece uma solução simples, mas ao mesmo tempo a gente fica, por que eu não pensei nisso antes, né? Exato. E ajuda mesmo, já tem os resultados, vocês atendem municípios daqui e do estado e de fora do estado? Isso, exatamente, Cláudio. A gente atende hoje municípios de diferentes regiões. Como o Júlio falou, a SPO nasce em Tupandi, né? É uma cidade pequena do Vale do Caí, de 5 mil habitantes, e a gente começa nas redondezas ali a atender alguns municípios que a partir dessas conversas com os gestores, dessa escuta ativa, eles falam, opa, a gente tem esse problema. Lá em 2017, não? Não. A SUSE é recente, agora 1 ano e um pouquinho, eu ia dizer uns 14 meses. Olha aí. Que a gente começa nessa área da gestão pública, de fazer tecnologia de ponta, de levar tecnologia de ponta para a gestão pública. E a SUSE vem justamente ao encontro disso, né? Do gestor falar, eu tenho esse problema no meu município. Tem um problema muito grave em algum ponto específico. O nutricionista, ou o psicólogo, ou o cardiologista. Nos últimos 3 meses aqui eu tive 38% de absenteísmo. Aí ele bota na ponta do lápis. 38% de absenteísmo, X é o valor que eu pago, tantas consultas. Isso é um prejuízo grande. Pois é. E a gente que trabalha com o setor público sabe bem que, infelizmente, os recursos passam longe de serem infinitos. É verdade. E cabe ao gestor fazer o melhor que ele pode com os recursos que ele tem em mãos. E a SUSE vem justamente para ajudar nesse ponto também. Dele poder despender esses recursos sobressalentes em outras áreas, enquanto a SUSE pode se encarregar de avisar a pessoa. Então, o Júlio vai ter a consulta dele. Olha, Júlio, só para lembrar, tu vai ter consulta na sexta-feira, às 9 horas, com tal médico, em tal local. Tu consegues vir? O Júlio teve um imprevisto, acontece? Sim. Não consigo vir. Então, a partir disso, como o Júlio falou, ela já faz todo o reagendamento, ou se não é possível, ele faz o cancelamento e a agenda já fica disponível para uma outra pessoa poder vir. Então, a gente consegue dar vazão a esse fluxo que antes era trancado, já se consegue resolver. E vem mostrando resultados muito expressivos em diferentes municípios e diferentes contextos. E vejo esse como uma das grandes potencialidades, como uma grande fortaleza da SUSE, essa adaptabilidade dela. Pois é. Dela conseguir atender um município de 5 mil habitantes e conseguir atender um de 200 mil habitantes. Um município de interior e um município da região metropolitana. Porque além de entender via texto, a SUSE também entende áudios. Porque a gente sabe que não são todas as pessoas que têm familiaridade com escrever. É verdade. Ou às vezes não tiveram tanto acesso a uma escolaridade. É verdade. Ou têm vergonha de escrever de maneira errada. Sim. Então a SUSE também entende áudios. Tu mandar, SUSE, não lembro quando vai ser minha consulta. Grava o áudio, a SUSE vai te falar, olha, Dalvan, tua consulta é na sexta, às 11. Tu vai vir? Então ela consegue fazer toda essa gestão para ajudar tanto a população, quanto também o médico e também, especialmente, a gestão pública. Fantástico. E o nome SUSE batizado em razão do SUS? Foi uma brincadeira que a gente fez junto com o SUS e IA, só que SUS ia ficar estranho e a gente acabou batizando de SUSE. E tanto é que a gente tem histórias, né, da Van, muito legais, onde as pessoas, como ela tem, a gente conseguiu deixar ela com uma empatia e tem pessoas que mandam figurinhas, mandam abraços para a SUSE. Incrível, né? Inteligência artificial. Bem legal. Gente, incrível mesmo, né? Uma das coisas que me impressiona, eu que comecei lá no VHS, lá atrás, são os vídeos feitos com inteligência artificial completamente fictícios, né? Aquilo não existe, aquela situação não existe, aquela pessoa não existe, aquela voz não existe e o vídeo vai lá e cria. Vamos terminando por aqui esse primeiro bloco, porque a gente segue conversando então e sabendo mais sobre assistência aos municípios, inteligência artificial e muito mais. A gente já volta no instante só.
Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, sempre agradecendo a sua companhia, o seu carinho aqui com a gente na Masper TV. Lembrando aí que estamos no 575 pela Parabólica Digital Brasileira, com sinal aberto via satélite para todo o país, também pelo 520 da antiga NET, agora Claro TV, aqui para a capital e para mais de 11 milhões de gaúchos e na plataforma digital de sua preferência. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, e B Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade, também a nossa FAMURS, quando o município se fortalece, todo mundo cresce, e você já sabe, na política e nos negócios, quem faz está em evidência, né? Convido você a nos acompanhar no nosso canal no YouTube, Revista em Evidência, e também, lá no nosso perfil no Instagram. Antes de seguir a minha conversa com meus dois convidados de hoje, deixa eu mostrar aqui uma das edições da Revista em Evidência com a minha querida amiga, comandante Nádia, né? Olha aqui, ó, tá aqui a revista que a gente recebeu aqui, tem o programa Em Evidência na TV, mas surgiu aqui com a revista Em Evidência nessa edição com a comandante Nádia na capa. Tem também Leonardo Lamáquia, tem ali Paulo Sérgio Pinto, meu querido amigo, né? E tantas outras personalidades. Não deixe de conferir também essa edição. Vamos adiante, porque eu estou conversando com os CEOs da SPO, Pesquisa e Inovação e Colaboração, no programa Em Evidência de hoje, o Júlio César e o Dalvan, que estavam falando sobre uma ferramenta muito bacana para diminuir as filas dos atendimentos pelo SUS, né? O que ajuda muito os prefeitos dos municípios. A gente estava falando sobre a questão dos avisos para as pessoas que muitas vezes esquecem, porque as consultas são lá adiante, mas tem outras coisas, a questão dos números, né? E isso envolve até os telefones que são trocados dos pacientes. Me explica isso, Júlio. Exatamente. A gente percebeu, trabalhando e atuando com a SUSE nos municípios, a gente percebeu que havia também uma demanda muito alta na questão da atualização cadastral. Esse é sempre um ponto muito forte em todas as secretarias, sempre os secretários, os agentes nos traziam esse ponto de que, enfim, as pessoas acabam mudando seu número, acabam se mudando até de bairro, acabam mudando, então, a unidade onde elas pertencem. E aí a gente também criou para que a SUSE fizesse essa atualização cadastral. Então a gente tem diferentes formas, até a gente ajuda também o município a fazer campanhas onde, por exemplo, pode colocar um QR Code em todos os murais dos postos de saúde, UBSs ou até de campanhas no digital, para que daí a pessoa leia o QR Code e interage com a SUSE. E a SUSE vai lá no sistema de saúde do município e já faz essa atualização cadastral, sem precisar também dessa interação humana. Por que disso, né? A gente, obviamente, quer dar mais tempo às pessoas da Secretaria de Saúde para que elas tenham mais tempo de poder atender bem as pessoas, e essa parte mais repetitiva ali, né? Burocrática, a gente entende que a tecnologia pode atender e fazer e servir bem as pessoas. Que interessante, até as pessoas chegavam a interagir, mandando figuras e tudo mais, né? Como se fosse uma pessoa normal. Exatamente, tem uma história bem curiosa de um município de interior, que eles fizeram uma festa de comunidade local, e aí fui prestigiar, levei meus pais, eles adoram essa questão de festa no interior. E eu conversando com o prefeito, nisso se aproxima uma mulher de mais idade, aí ela olha assim, aí o prefeito fala, ó, Dalvan, eles que fazem a SUSE. Ela olha assim e fala, ó, manda um abraço lá para a SUSE. Se não fosse ela, eu teria esquecido de umas 2, 3 consultas. Olha já. aí! Aí eu falei, não, pode deixar, pode deixar, explicar, não, né? vamos Uma senhora de quase 90 anos, eu nem ia começar a não, explicar os conceitos de inteligência artificial para ela. Não, de maneira nenhuma. Aí a senhora vira para o prefeito e fala, ó, prefeito, tem muito CC que eu não concordo, mas a SUSE aí é boa, ela disse, essa é boa. Então, assim, as pessoas acabam se apegando à SUSE, né? Porque ela foi feita para ter uma empatia, ter uma personalidade, porque sabemos que quando as pessoas se dirigem a uma unidade de saúde, já é um momento mais delicado, um momento de mais fragilidade. Então, é muito importante que elas sejam atendidas em todo o escopo, em todo esse processo, com empatia, com cuidado, com carinho, né? Então, a SUSE vem justamente para atender bem as pessoas e deixar com que as pessoas da secretaria, os colaboradores, possam dedicar mais o seu tempo a atender com cuidado as pessoas que o merecem, né?
Eu estava ouvindo agora o pessoal fora do ar aqui falando que teria um compromisso aqui um pouco depois de gravar essa entrevista, né? Aqui em Porto Alegre mesmo. Faz parte também ficar ouvindo os gestores, os hospitais, vocês falaram antes ali, para saber da onde vem exatamente as demandas e os problemas, Júlio? Com certeza. A gente, inclusive, daqui a pouco a gente tem uma reunião com um grande hospital aqui de Porto Alegre, porque como a gente traz bastante que a questão de, por exemplo, cidades tem esse problema, mas isso se alastra a nível Brasil e até fora do Brasil a gente já percebe que isso é uma dor. E por isso a gente a SUSE ela é uma inteligência que aumenta a cada dia, eu diria que a cada semana a gente evolui ela. E, por exemplo, na questão de dados que eu comentei antes, de atualização cadastral, que são coisas básicas, pois é. Mas, por exemplo, para hospitais, a gente consegue também ir para cidades, enfim, a SUSE tem essa inteligência, a gente entrega isso aos nossos clientes, uma inteligência de dados também. Dados onde o gestor ele pode interagir também pelo WhatsApp dele, por exemplo, o prefeito pode estar às 8 horas da noite em casa tomando chimarrão com a família e pode interagir com a SUSE e pegar todos os dados que muitos centralizam em BIs ou relatórios, ele pode interagir e ter esses dados na palma da mão através do WhatsApp. Por exemplo, pode ir lá e falar quantas consultas a gente teve hoje, quantas faltas tivemos essa semana, o médico tal, quantos pacientes ele conseguiu atender, etc. A gente consegue dar todos os dados que existem dentro desse sistema de gestão, a gente leva para o WhatsApp. E isso, além desse impacto de ter os dados na palma da mão, ele gera também ganhos. Por exemplo, a gente consegue mostrar para os gestores que tal profissional na sexta-feira à tarde não tem uma efetividade tão grande. Sim. Se a gente alocá-lo para a terça de manhã, por exemplo, a gente consegue ter uma presença muito maior de pessoas. Então, muito além de somente entregar os dados na mão dos gestores, a gente quer e se propõe a fazer com que toda essa inteligência gere esse impacto através dos dados e realmente para que todos os profissionais possam tomar decisões melhores. Não, estou impressionado. E eu estava vendo agora, né? Você falou que a SUSE nasceu, vocês falaram que a SUSE nasceu mais ou menos em 1 ano e meio atrás. Isso, alguma coisa assim. Vocês pegaram então as enchentes do ano passado, que foi uma coisa delicada, principalmente na área da saúde, né? Como é que foi isso aí? Criaram num momento complicado, difícil? Isso, foi essa transição de implementação da SUSE nas cidades, nos municípios, vem nesse momento delicado, né? Mas justamente nesses momentos delicados que a gente consegue perceber o quão efetiva é uma tecnologia quando ela é bem empregada, quando ela é bem aplicada. Então, a pessoa que não poderia vir, aconteceu uma coisa na minha residência, num familiar, eu vou auxiliá-lo, a SUSE é mais uma possibilidade de avisar. Porque nos momentos delicados é ainda mais importante que a gente consiga atender com qualidade o maior número de pessoas possíveis. Então o Dalvan teve uma particularidade, ele não vai poder ir. Então o Dalvan avisa para que outra pessoa, um outro munícipe, né, um vizinho dele, alguém do bairro, consiga ter o seu atendimento. Né? E esses momentos de maior incerteza mostram ainda mais que quando uma tecnologia é bem empregada, é eficiente, é pensada para as pessoas, ela consegue ser transformadora. Não, e importante também que a gente está falando de otimizar os recursos, né, para o pessoal entender, não é e até fica o recado, não é uma simples falta, né? Você está, como o Dalvan falou, tirando o lugar de outra pessoa e sabendo, por exemplo, se tem uma demanda do médico, se não tem uma demanda do médico, e o que é mais demandado também nos postos de saúde. A gente viu a polêmica de um prefeito que falou que tirou os atestados nos postos de saúde, não é mais para ter atestado, no outro dia estava praticamente vazio, né? Aí gerou uma polêmica, mas é que se detectou, por exemplo, que o pessoal ia só para pegar atestado, para não precisar trabalhar por diversos tipos, já ajudou. Isso até é um ponto bem importante, essa questão da efetividade dos recursos que tu trouxeste. A SUSE tem uma métrica que a gente se orgulha muito, que é de payback. Opa! Que a solução se paga. Tá? Em todos os casos que a gente implementou a SUSE, a economia de recursos oriunda dessa diminuição das faltas, do absenteísmo, a SUSE se paga sempre no primeiro ano. Na maioria das vezes, nos primeiros 10 meses. A gente teve casos de 6 meses. Claro, porque imagina. diminui as faltas, tu consegue atender mais pessoas, tu zera a lista de esperas. Então, a SUSE
Eu fui vereador, eu já trabalhei também Sério? no setor público, então a gente sabe, como eu dizia antes, que os recursos são finitos. Então a gente tem que fazer o melhor que a gente pode. E eu penso que a solução ser boa é também ela não ser onerosa ao município. A Suzy vem não para ser mais um peso Sim, na máquina pública, exatamente. mas para ser um alívio, né? Para ser um auxílio. E Dalvan já foi vereador aonde, Dalvan? Fui em Tupandi. Em Tupandi. Fui vereador em Tupandi. Tupandi, se não me engano, é a terra da Dalva Bavaresco, que apresenta o Momento Jurídico aqui, foi minha colega na TVS. Se não me engano, um abraço, então, para a cidade. Quantos habitantes tem? 5 mil. 5 mil habitantes. Eu fico impressionado, né? Imagina a qualidade de vida, 5 mil habitantes. Que maravilha. Você viu, então, ali pelo ponto de vista do gestor, né? Que muitas vezes quer fazer as coisas, quer fazer um trabalho eficiente. Agora, a questão de você atender mais municípios, aí como é que se distribui? Aí vocês são 2. A TIB fica todo dia conversando com os gestores, tem uma inteligência artificial para ajudar nisso, fazem visitas regulares ali, rodadas de reuniões. Como é que consegue atender toda essa turma aí? A gente tem participado de diferentes feiras a nível estado e até fora do estado também, feiras, eventos, mas a gente sempre gosta de ter a conversa pessoalmente, a conversa presencial. Sim, a gente aborda municípios, aborda hospitais e diferentes empresas, enfim, municípios que têm essa dor. A gente sabe que a maioria ou quase todos têm, então por isso que a gente gosta de ir até o município, muito além de explicar a solução, apresentar ela, mostrar esse impacto que ela vai gerar, mostrar esse payback que a gente falou, já que nos primeiros meses ela já se paga, mostrar também o quanto a inteligência artificial ela gera toda essa transformação e mostrar ao vivo. A gente gosta pega o meu celular, mostra ao vivo, mostra para os gestores, pode interagir com ela. A gente já fez também até provas de conceito comprovando de que realmente essa solução ela funciona, ela existe, porque realmente a gente conversando, às vezes os gestores eles não conseguem, às vezes até entender ou acreditar, né? Exatamente nesse impacto que a gente fala aqui, mas realmente mostrando ela ali presencialmente a gente consegue ter uma assertividade muito grande, inclusive até fora do estado também. Que maravilha, a gente já chegou no final do segundo bloco, quando o papo é bom, o tempo passa rápido mesmo, mas não sai daí porque seguidinha a gente volta com mais Em Evidência na TV, onde está de sol. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, sempre agradecendo a sua companhia e o seu carinho aqui com a gente. Lembrando, né, que estamos aí no 575 com sinal aberto via satélite, a primeira e única emissora do estado a transmitir com sinal aberto via satélite para todo o país, pelo 575, pela nova parabólica digital brasileira, nem tão nova assim agora. Também aí pelo 520 da antiga NET, agora Claro TV, aí para a região metropolitana e também para o interior do estado. E aí para toda a galáxia na plataforma digital de sua preferência. Lembrando, né, os nossos apoiadores aqui, os patrocinadores do programa Em Evidência na TV, CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, IB Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. E a nossa querida FAMURS aí, quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Na política e nos negócios, você já sabe, quem faz está em evidência. Se inscreve lá no nosso canal no YouTube e também se inscreve lá no nosso perfil no Instagram para acompanhar principalmente os bastidores aqui do programa. Bom, eu estou falando sobre a SPO, uma empresa fantástica, estou recebendo os 2 CEOs aqui, e a gente está conversando muito sobre otimização dos serviços públicos, principalmente na área da saúde, né, que é um assunto muito delicado aí, uma das maiores queixas, os setores que têm maiores queixas dos gestores públicos, dos prefeitos, e a gente está mostrando uma solução incrível. Se você não viu, o programa completo lá, a entrevista, a primeira parte está lá nas nossas redes sociais. Entre as soluções, estou conversando com o Júlio e com o Dalvan, entre as soluções, a gente está falando da Suzy, que é uma ferramenta que interage, que melhora aí, otimiza as consultas pelo SUS, e tem outras coisas também
com questões de comorbidades específicas, como a questão da pele, do câncer de pele? Como é que é isso, Tomás? Exatamente, Cláudio. Essa questão do câncer de pele, do melanoma, vem muito ao encontro do estudo e da pesquisa de entender que esse é hoje o câncer com maior incidência a nível de Brasil e que o tratamento é extremamente caro, é oneroso, mesmo? É muito custoso. Então, o que é a ideia? Que a Suzy, a partir da câmera do celular, consiga fazer a fotografia da lesão subcutânea e a partir dessa foto ela vai conseguir categorizar a lesão no protocolo de Manchester, em colorações, a partir da gravidade. Incrível. E a partir dessa gravidade ela vai dar prioridade àqueles que têm uma maior gravidade para que eles passem na frente, né? Para que a Suzy não dá diagnóstico, tá? Ela não dá o veredito, ela não diz, tens ou não tens. O médico não vai perder o emprego. Mas não, com certeza não, ele vai continuar sendo tão importante quanto ou até mais. Mas a Suzy vai categorizar a partir do protocolo de Manchester e aí vai passar esse protocolo, esse diagnóstico ao médico. E o médico vai fazer uma segunda análise e a partir disso priorizar aqueles de maior gravidade. A ideia é justamente conseguir agilizar para que as pessoas que tenham uma gravidade maior, um risco maior, tenham a preferência. E conseguir otimizar essa questão que hoje é muito latente a nível de Brasil. E o Brasil é um país extremamente bom para que se faça essa avaliação pela multiculturalidade e a gente poder ter diferentes tipos de pele com diferentes características. Até para pesquisa. Exato, e a Suzy consegue fazer uma varredura muito completa por ela ter incidência a partir dessa solução. Que é a tecnologia, né? Eu estava pensando agora sobre a questão da telemedicina também, a teleconsulta também, que agilizou bastante, né? É lógico que a presença do paciente é importante, mas já agiliza na triagem. Olha, estou impressionado aí, falando aí pelo pessoal que está nos acompanhando como pacientes também, né? Além de otimizar os recursos das prefeituras. Além da SPO que a gente está falando aqui, né? Quais outras empresas a gente falou no início sobre o grupo Atlanta, né? Vocês estavam comentando que se estendeu. Que mais que a gente pode falar, que o tempo é impressionante, como o papo é bom, como passa. Falar de um grupo como um todo, né? Da situação toda e já projetando aí para 2026. Muito legal. A gente tem dentro do grupo outras empresas, assim como a SPO, e a SPO tem essas verticais tanto para município quanto para empresas também, para todas indústrias, enfim, empresas de diferentes portes. Dentro do grupo também a gente tem uma empresa chamada Moinho Digital, que trabalha toda essa questão de performance digital, que leva para que a gente crie essas soluções incríveis de tecnologia e a Moinho se encarregue em levar isso para todas as pessoas através de plataformas como Google, Meta, etc. E também a gente tem um estúdio chamado BD & Co, que trabalha toda a questão de branding e design. Então, a questão desde identidades visuais para municípios ou para empresas, até rótulos, embalagens, etc. Toda essa parte gráfica. Então, com isso, a gente tem também um braço de pesquisa, que é o Atlanta Labs, e o Atlanta Culture, que trabalha a questão de cultura. Então, trabalhando todos esses pontos, eles se ligam e se fortalecem para que quando alguém tem um desafio, seja ele de negócio, seja ele, como a gente trouxe a questão da SUS e das faltas, a gente tenha intelecto de pessoas e de equipes que se unem para que a gente entregue uma solução, né? Chegue até uma solução e consiga realmente causar essa transformação e impacto. Esse é um pouco da nossa proposta, um pouco do que o Atlanta consegue fazer. Como eu falei, essa junção de pessoas com diferentes capacidades, pessoas com diferentes conhecimentos. A gente pega esse problema, entende qual é o problema que seja a empresa ou o município tem, a gente vai lá e propõe e resolve. Pois é, eu ia comentar agora que a questão dos dados, né? Vocês terem toda essa questão dessas informações. Hoje os dados valem ouro, né? A gente tem aí a grande moeda, aí você tem informações sobre as pessoas, né? Até para corrigir. E vocês estão criando abastecendo uma espécie de inteligência artificial do grupo, não é? Isso. Acho que é muito importante falar sobre essa questão de dados, Cláudio, um ponto muito pertinente, até para falar de que todas as nossas soluções, a gente se preocupa muito com a privacidade do usuário. Interessante. Todas as soluções são sempre em conformidade com a LGPD. Sim. E os dados são o que a gente chama de efêmeros. Então,
como se trata especialmente da SUSE, que falávamos de uma questão sensível de saúde, Sim. esses dados nunca são e nunca serão compartilhados. E por isso é importante que a SPO tenha a sua própria IA. Isso. Não vai ser compartilhado com a IA X, com a IA Y, que às vezes é fora do país. Que Pois às vezes... é. Não. Os dados são efêmeros, eles não serão compartilhados com o exterior, mantendo sempre a privacidade, né, e o direito daqueles Sim. que fazem usufruto. Porque vocês têm ali tudo, né? Desde o número de telefone até o tipo de câncer que a pessoa tem na, tem na Exatamente. pele. Por isso que a gente usa essa arquitetura de inteligência artificial nossa e que fica, então, esses dados ficam somente com o município ou com o contratante, nosso cliente, porque a gente entende que se usar qualquer inteligência artificial do mercado, como muitos já se propõem a tentar fazer, você vai usar, por exemplo, um ChatGPT. Se você usar o ChatGPT e implantar, tentar fazer algo parecido com a SUSE, e na semana seguinte eu for lá e perguntar, senti o Cláudio diferente, ele está com algum câncer ou alguma coisa? O GPT vai responder sim, baseado na consulta que ele teve, no diagnóstico, o X, ele está indo no oncologista, então provavelmente ele tem algo. Então por isso que a gente se preocupa muito com isso e por isso que a gente usa essa nossa arquitetura de inteligência artificial para manter esses dados sigilosos e fazer com que somente o município, Sim, enfim, sim. os nossos clientes tenham acesso a isso. Nós vamos agora para 2026, né? Praticamente o ano já se foi. E aí? Quais são as projeções aí para o ano que vai começar o ano que vem? Vão seguir inovando? Vão seguir aumentando o grupo? Qual é o diagnóstico aí para o ano que vem? As projeções são as melhores possíveis e são muito boas as projeções porque é fruto de muito trabalho, de muita pesquisa, de muita dedicação, tanto da SPO quanto dos outros membros do grupo. E falando especialmente sobre soluções públicas, né? A SUSE, a ideia é incorporar ainda mais ferramentas à caixa, né? Sim. Que a SUSE tenha mais vertentes, mais possibilidades de ajudar o gestor, mais possibilidades de ajudar o munícipe e seguir implantando em mais municípios. Já tem muitos municípios agora que no final do ano já estão em contato. A gente quer colocar a SUSE 2026, a gente quer começar 2026 com uma novidade boa, a gente quer começar com uma transformação, com uma digitalização, uma modernização da gestão. E eu sou suspeito para falar, mas acredito que poucas ferramentas possam modernizar mais e mostrar a vontade do gestor de ser inovador, de ser transformador, não somente no discurso, mas na prática, do que uma solução que consegue melhorar para o munícipe, para os cofres públicos, para o gestor e para todos aqueles que compõem esse ecossistema nesse ponto tão importante que é a saúde pública. Importante, né, que a gente já teve ali, o Dalvan já trabalhou no setor público como vereador, tem essa sensibilidade de saber a outra ponta ali, né? A gente está agora enfrentando um desafio, o ano que vem a gente tem a questão das eleições também, então fica importante também, porque esses dados são sensíveis até para serem usados numa campanha também, né? Exato. Tem essa questão das eleições. O grupo talvez possa participar de alguma coisa nesse sentido, com os prefeitos o ano que vem? Sem dúvida. Seja qual for o desafio, a SPO e o Atlanta, a gente está à disposição para ouvi-los, né, entender como a gente pode colaborar e levar esse poder que a gente tem, seja unindo tecnologia, design, comunicação, estratégias, a gente consegue contribuir, até complementando também. A SUSE, como o Dalvan falou, ela vem aumentando, a gente está aumentando o número de frentes em relação à solução que ela entrega, como, por exemplo, um spoiler que a gente pode dar. A gente, por estar ligado a universidades, a gente trabalha muito com grupos de pesquisa, muito com pesquisando essas novas soluções e como realmente trazer isso, levar isso rapidamente para... Sim, botando na academia, na prática, os dados, né, para serem analisados. A gente já tem estudos para, por exemplo, a gente conseguir ajudar também em relação ao diagnóstico de autismo. A gente já tem projetos também de DSTs. A gente tem uma série de frentes onde a gente, aos poucos, assim que a gente tiver, inclusive, validações da Anvisa, a gente vai levar isso para a SUSE para que, como a gente falou, a gente não quer substituir médico, Sim, a gente mas a gente quer acelerar esse processo de triagem, iniciando pelo agendamento, depois fazendo uma pré-triagem, digamos assim, ou enfim, fazendo tudo que a gente pode fazer para conseguir acelerar esse processo e reduzir as filas, reduzir esse impacto e fazer com que as pessoas, obviamente, no final do dia, sejam mais saudáveis e, obviamente, até salvando vidas, porque esse é o nosso
a nossa missão final, né? Fazer com que a nossa solução, a nossa tecnologia seja o meio para salvar vidas. E a gente está falando nessa questão não só para a prefeitura, mas também para uma questão, por exemplo, de um hospital, né? Iniciativa privada também pode ajudar também. Né? Hospital, um consultório. Consultório que seja, né? Com certeza. Também o sistema é o mesmo. A gente está falando do tamanho do município, também não tem problema. Também não tem problema. A gente tem municípios de 2 mil habitantes. Sério? Isso aqui deve ser 3 quadras aqui em Porto Alegre. A gente tem municípios de 2 mil habitantes que quiseram ser inovadores, que conseguiram implementar uma solução de magnitude, de IA, e conseguiram ter transformações efetivas. Mesmo com 2 mil habitantes, teve município que conseguiu baixar em 38% a taxa de absenteísmo. Olha! Então, assim, os resultados da SUSE podem ser aplicados a qualquer frente. Ao mesmo tempo que tem de 2 mil, tem de 200 mil. Então, a ideia é justamente a SUSE ser maleável. Sim, a SUSE conseguir se adaptar ao contexto no qual ela é inserida. E essa é uma grande vantagem de um agente de IA em contrapartida a um software rígido, a um chatbot. Isso. A SUSE não. A SUSE vai ser aprimorada, vai ser parametrizada para o contexto no qual ela será inserida. Maravilha, a gente tem cerca aí de 1 minuto para encerrar, vou agradecer, vou pedir as redes sociais aí para o pessoal que está nos acompanhando aí e que se interessou assim como eu, né, e que quer continuar acompanhando aí, por favor, as redes sociais. Se quiserem conhecer um pouco mais do grupo, atlanter.com.br, ou nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, Atlanter. E também a SPO Tecnologia, seja qual for a rede social, no site também, pode botar no Google, vão achar mais informações, vão achar esses cases, vão achar vídeos, histórias, contando um pouco mais sobre essas soluções e como a gente pode contribuir em 2026 com todos. Com certeza. Júlio, obrigado pela participação do Alvan também. A gente agradece. Olha, muito bacana a gente conhecer, né, mais uma ferramenta aí, principalmente falando na área da saúde. Obrigado, viu? Um abraço e até a próxima. Valeu, obrigado. Comentário em Evidência. O comentário de Vladimir Chieli. Dentro dessa perspectiva inicial de um ano problemático que está se iniciando, nós temos agora a aplicação, pelo menos o debate inicial já, de aplicação da Lei Complementar 226/2026, publicada recentemente pelo Diário Oficial da União. Esta norma, aprovada pelo Congresso Nacional, ela interfere diretamente em todos os orçamentos dos municípios, sim, mas dos estados federados, porque ela altera a Lei Complementar 173, lá de 2020, criada na pandemia, para justamente suspender qualquer tipo de reajuste remuneratório e salarial de todo o serviço público no país, bem como qualquer aplicação de promoções, vantagens, benefícios, mesmo que previstos em leis municipais ou dos estados, por conta justamente da pandemia no período de maio de 2020 a dezembro de 2021. Apenas esse período o país economizou 135 bilhões de reais, que foi o valor encaminhado a todos os municípios, em torno de 40 bilhões, e o restante aos estados da federação, que puderam fazer o enfrentamento à pandemia sem redução orçamentária, inclusive sobrando recursos financeiros ao longo de todo esse período. Mas esta norma, que retroage no tempo, ela autoriza a retroação no tempo para que municípios e estados retomem aqueles valores, no somatório financeiro deste cálculo, certamente nós estaremos falando da casa de bilhões de reais, se nós agregarmos o estado do Rio Grande do Sul e os estados da federação, com todos os municípios que serão afetados, caso queiram aplicar a norma, porque ela é meramente autorizativa, não cria direito nenhum, não impõe absolutamente nada, mas vai depender do ente municipal dentro de sua estrutura orçamentária, financeira, operacional, política e, sobretudo, legal, constituir uma norma que atenda todos os requisitos legais da Lei de Responsabilidade Fiscal para a criação e geração de uma despesa extremamente significativa e que pode abalar os orçamentos municipais. Então,
teremos pela frente aí uma série de medidas a serem debatidas, discutidas e muitas delas evitáveis. Obrigado a você também que está nos acompanhando, viu? Obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho, tá bom? Continue com a nossa programação e em seguidinha a gente se vê de novo. Até lá, tchau, tchau.